Queridos irmãos e irmãs aqui da paróquia São João Batista de Santo Augusto, minha saudação a todos vocês neste dia tão importante para esta comunidade paroquial que celebra o seu grande padroeiro, São João Batista, grande santo da igreja. Antes de qualquer palavra, qualquer reflexão, quero cumprimentar o cônego Josemar, o Padre João também que está aqui conosco, vindo diretamente de Bicaco para cá, mas bem-vindo, Padre João. O Padre João tem suas raízes aqui. Padre Josemar, assim eu preciso dizer umas coisas antes de começar a homilia. Primeiro, agradecer ao Padre o trabalho que ele realiza aqui com vocês, com muita dedicação, extremo carinho, extremo amor a esta comunidade. Sou testemunha disso e peço que vocês sempre procurem, de verdade, corresponder às iniciativas que o Padre Josemar, cônego Josemar, tem nesta comunidade. Vocês têm uma longa tradição de uma paróquia participativa, uma paróquia viva, uma comunidade que tem anos e anos de tradição, de história. E hoje o cônego Josemar que faz parte desta história como pároco de vocês, como pastor de vocês. Sei do cuidado, da iniciativa, da responsabilidade que ele encara a sua missão aqui junto de vocês. Então, muito obrigado, Padre Josemar, pela tua dedicação, pelo teu empenho, tão bonito. É tão bom vir aqui, sentir uma comunidade viva. Vocês talvez estejam acostumados com isso. Desde o momento do canto de entrada da missa, a gente sabe que está em Santo Augusto. Parece brincadeira, mas essa é a verdade. A força de uma comunidade que participa da liturgia, que canta, que celebra a Sagrada Liturgia com dedicação, com empenho, sem invenções, sem... Hoje se acha que para que o povo participe, precisa dançar, precisa pular, né? Tem lugares que os padres com as crianças põem nariz de palhaço, essas coisas que não tem absolutamente nada a ver com a igreja e com a liturgia da igreja. O que tem a ver é isso, uma comunidade que participa, que canta, que é organizada, que tem leitores que leem bem, que tem cantores que cantam bem, que tem coroinhas que servem o altar com generosidade, com dedicação, jovens. Eu acompanho, Padre Josemar, muitas coisas que você posta em relação à juventude, de retiros, de peregrinações que vocês fazem. Tudo isso é sinal de uma igreja viva, de uma igreja que tem um futuro bonito. Quem cuida das crianças e da juventude está garantindo para a igreja local o futuro. Então tenham um verdadeiro santo orgulho do seu pároco e procurem de verdade apoiá-lo. É meu pedido, rezar por ele, para que ele sempre tenha saúde e tenha força para levar adiante esta missão. Pois a segunda coisa é que a igreja de vocês está se transformando numa pérola. A igreja, essa igreja sempre foi uma igreja bonita, só que pelo tempo, né, pelas coisas, e pouco a pouco vocês, eu percebo cada vez que venho aqui, eu fico de boca aberta de ver as coisas bonitas que vocês têm. Agora, essas pinturas que vão enriquecer a igreja, que dão à igreja um ambiente de fé, um ambiente de oração. Né? A igreja não é um salão de festas, não é um salão de baile. Né? A igreja não é um local de simples reunião humana. A igreja é a casa de Deus e nós somos os filhos desse Deus que nos reunimos na sua casa. Por isso, tudo que existe na igreja deve nos remeter para Deus, deve nos ajudar a ter diálogo com Deus na oração. E eu percebo isso pouco a pouco, com certamente muito sacrifício, com muito empenho da comunidade. Vocês têm transformado a sua igreja numa verdadeira pérola, uma igreja bonita e que se sente realmente, quando se entra, onde se está entrando. Né? Em algumas igrejas, infelizmente, a ideia de fazer o mínimo, qualquer mesa serve para o altar, qualquer estantezinha serve para a leitura,
qualquer retábulo, né? Nem tem às vezes o retábulo, o sacrário. Em alguns lugares a gente precisa procurar onde é que está, né? Onde é que está Jesus na Eucaristia, né? Às vezes em alguns lugares tem que procurar. Então como é bonito ver isso, né? Ver esse desenvolvimento, né? Eu estava lendo ali quando a igreja foi dedicada, né, Padre Josemar, já faz tempo, né? E quantos passos foram dados, né? Depois disso, né? Já naquele momento foi importante, a igreja também já estava sendo arrumada, e agora, então, vocês estão coroando tudo isso. Então, parabéns a vocês, a comunidade de vocês, que tem o seu pároco e que tem o bom gosto de oferecer a Deus coisas bonitas. O mundo está cheio de coisas feias, de coisas estragadas, arte que não é arte, arte que é agressão, que é, como se diz, protesto. Né? Arte não é isso. A arte é o que eleva a alma, o pensamento, e especialmente a arte religiosa. Né? Hoje, o pessoal acha assim que qualquer risco é arte. Né? Muitas igrejas se faz isso, né? E riscos de Cristo, né? Por exemplo, que mal dá para entender o que é aquilo ali. Né? E a gente precisa, dentro do estilo que essa igreja tem, né? Seguindo o estilo, fazer aquilo que é o melhor. Né? Vocês estão fazendo o que é o melhor. Muito bom, ótimo, fico muito contente com isso. Bem, São João Batista, nós ouvimos na palavra de Deus, as 3 leituras nos falam de São João Batista. A primeira, do Antigo Testamento, não fala diretamente, não cita o nome de São João Batista, mas há, na primeira leitura do profeta Isaías, uma promessa de Deus de que antes do Messias haveria alguém que iria preparar os caminhos do Senhor. Preparar os corações humanos para acolherem a mensagem e a pessoa do Messias. É um anúncio profético. A primeira leitura do Antigo Testamento foi escrito séculos e séculos antes da vinda do nascimento de Jesus. E ali já se previa em detalhes, assim como na paixão de Cristo, por exemplo, alguns detalhes que o profeta cita, são detalhes assim pequenos e que aconteceram com Jesus na hora da sua paixão, ele ser esbofeteado, arrancar a barba de Jesus, assim na mão, fazê-lo sofrer, cuspir nele. Essas palavras proféticas estavam escritas 600, 700 anos antes da vinda de Jesus, que depois se realizam na pessoa de Jesus. E no que diz respeito ao precursor, aquele que viria preparar os caminhos do Senhor, é a mesma coisa. Imediatamente, escutando a primeira leitura, nosso pensamento e o nosso coração vai direto à figura de João Batista, que preside aqui o altar-mor da sua igreja, a imagem de São João Batista. Aquele que veio anunciar a salvação. João Batista é aquele, nós poderíamos chamá-lo assim, apesar que ele não foi da casta sacerdotal, né, do povo, digamos, da raça, da tribo sacerdotal de Israel, mas João Batista é um pontífice. Assim como o Papa hoje, por exemplo, é um pontífice. Pontífice, em latim, né, quer dizer aquele que faz a ponte, ponte facere, né, que faz a ponte. O pontífice é aquele que faz a ligação entre duas realidades. E João Batista é, de certa forma, um pontífice, no sentido de que ele ligou o Antigo ao Novo Testamento. Ele é, digamos assim, o último profeta do Antigo Testamento. Ele encerra o Antigo Testamento, porque ele já testemunha a chegada de Jesus. E ele é o primeiro profeta anunciador de uma realidade já presente, já cumprida por Deus no meio do mundo, que é a pessoa do Messias, do Salvador, Jesus Cristo. Então São João Batista faz essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso a sua missão é uma missão importantíssima. É a missão de ser este elo de ligação das promessas de Deus e do cumprimento dessas promessas. Ele é testemunha
que Deus tinha prometido o Salvador, e testemunha também de que a salvação já estava presente entre nós e é Jesus. Por isso, na segunda leitura, na carta de São Paulo diz exatamente isso. Aquele que veio anunciar, aquele que veio como precursor, já citando o nome de João Batista. São Paulo escreveu essa carta depois da ressurreição e ascensão de Jesus, alguns anos depois, mas São Paulo testemunha essa importância de João Batista. E depois o evangelho de hoje que nós escutamos, que mostra a origem divina, no sentido de cumprimento da vontade de Deus, que João Batista. Começa até pelo nome dele. Não era comum que se desse um nome diferente da tradição da família. E na família de João Batista, com Zacarias e com Isabel, não havia ninguém com esse nome de João. Mas, quando perguntam para Isabel, como é que vai se chamar o menino, Isabel diz, o seu nome é João. Mas como? Não tem ninguém na tua família com esse nome? Porque essa novidade, E aí perguntam para Zacarias. Zacarias estava mudo, não falava. Lembra? Antes, quando o anjo anunciou o nascimento de João Batista, Zacarias duvidou e por isso ficou mudo. E perguntam para Zacarias. E ele pede uma tabuinha, não havia naquele tempo, não havia celular, para ele digitar lá uma mensagem no celular ou no computador, era uma tabuinha, escrevia em cerâmica, ou em madeira, ou em papiro, E ele pede para escrever, e escreve, seu nome é João. Confirma aquilo que Isabel tinha dito, confirmando a origem de salvação dentro do plano de salvação de Deus. Zacarias confirma o nome daquele que será o anunciador do Messias. E depois o fim do Evangelho vai mostrando, João teve uma vida estranha, já no seu tempo. Hoje então seria uma coisa absurda, Um homem penitente, um homem que vivia no deserto, vestia-se com roupas, como nós temos as vestes de João Batista, com roupa de animais, não de pano, não de tecido, ou seja, rústicas, e se alimentava daquilo que possivelmente nós não conseguiríamos comer, mel silvestre e gafanhotos, e coisas assim do deserto, para mostrar o quê? Mostrar como nós devemos nos preparar para acolher Jesus. Ou seja, João mostra graficamente, através da sua vida dura, que para acolher Jesus é preciso a renúncia. É preciso dizer não a muitas coisas. Nós temos que aprender hoje de nosso padroeiro São João Batista, que a vida de um cristão não pode jamais ser entendida como uma vida de facilidades, como uma vida de privilégios, digamos assim até, ou uma vida de moleza humana e também espiritual. Ou seja, ser cristão significa olhar para João e entender que é no desapego de si mesmo, na renúncia a si mesmo, às nossas ideias, às nossas vontades, tantas e tantas vezes, às nossas tendências até, muitas vezes humanas, nós temos que nos desapegar de tudo isso para assumir na nossa vida uma fé séria em Jesus Cristo. Vocês têm um padroeiro que é, como todos os santos da igreja, mas muito fortemente, um padroeiro que mostra que o caminho de Jesus é um caminho de renúncia. E aqui eu vejo muitos pais, vejo casais, jovens, crianças, comunidade abençoadíssima por Deus, numerosa, pessoas já de idade, já com tempo de experiência na vida. A mensagem de João Batista não é, querido irmão, uma novidade para nós. Você que é esposo, você que é esposa, essa renúncia do dia a dia para amar a outra pessoa, para aceitar um defeito que a pessoa tem muitas vezes,
com paciência. Quando a gente tem que se reconciliar depois de um desentendimento, alguém tem que ceder, alguém tem que, de certa forma, como a gente disse, se humilhar. Não é? Pode isso parecer uma coisa ruim? Não, isso não é ruim. Não é? Quando se faz por amor, não é ruim. Quando o marido volta a conversar com a esposa que ficou brava por alguma coisa, dando, de certa forma, um sinal do seu perdão, da sua compreensão para o que ela disse, e o contrário também é verdade. Não é? Então isso é assumir a atitude penitente de João Batista. É nós termos valores que são valores eternos na nossa vida. Assim como João teve um nome que foi definido por Deus desde toda a eternidade. Ele era para se chamar João. E por isso não foi mudado o nome dele. Nós também somos filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus. E como filhos de Deus, temos que fazer tudo na nossa vida para manter esta filiação divina sempre em tom alto. Sempre em uma atitude de, digamos assim, grandeza na nossa vida. O jovem que se debruça sobre o livro, porque sabe que tem que estudar, porque sabe que não adianta querer empurrar o estudo pela barriga, porque depois, no futuro, vai se prejudicar e vai prejudicar os outros. Não é só a si mesmo. Um jovem, por exemplo, que estuda em qualquer coisa, engenharia, medicina, sei lá o quê, ou que tem que fazer o ensino médio, tem que fazer o ensino fundamental, então tem que estudar. É o que Deus quer. Naquele momento, neste momento da vida, é isso. E faz isso, e isso custa sacrifício, custa renúncia, custa comer gafanhoto e beber mel silvestre. Coisas que não dão gosto. Quantas e quantas vezes a gente não tem gosto de fazer as coisas. O pai e a mãe também não têm gosto, muitas vezes, de fazer isso, de fazer aquilo. Mas faz porque precisa fazer, porque é bom e porque é para o bem dos filhos. Assim, uma atitude responsável de um jovem, por exemplo, que estuda, e se dedicar a fazer bem feito aquilo que Deus está pedindo para ele, né, naquele momento, naquela hora, né, nessa fase da vida, né, é para o próprio bem, para o bem da família e para o bem da humanidade. Imagine um profissional não qualificado, que não tem preparo, né, um médico, um engenheiro, sei lá, um agricultor que não sabe cuidar da terra, por exemplo. Né. É uma desgraça isso. Porque prejudica não só a si mesmo, mas prejudica os outros. Então essa atitude, quando falo, essa atitude de enfrentar um cristianismo que é exigente, como João Batista anuncia, significa exatamente isso. O cumprimento daquele dever de cada dia, sempre com humildade, sempre com amor a Deus, e sempre recomeçando, a cada dia recomeçando. Muitas vezes a gente escuta isso, né? Uma vez eu escutei isso de uma pessoa, falou assim, eu perdoo, né? Perdoo, não, tudo bem, perdoo, mas arquivo. Né? Quer dizer, fica guardado ali, né? A primeira oportunidade eu desarquivo e jogo. Isso não é perdão, né? Não é esforço. Né? Isso é passar para frente, né? O rancor, o ódio, que eu sei que vai novamente me envenenar. É a atitude do cristão, que São João Batista nos ensina, esta atitude de levar a sério a nossa fé. Queridos irmãos, um dia de festa como esse, deve ser para nós, especialmente vocês que têm esse padroeiro. Esse padroeiro, acho que é por graça de Deus que vocês têm esse padroeiro. É preciso levar cada um de nós que está aqui a pensar como é a minha vida de católico, como é a minha vida de cristão, como é que eu vivo a minha fé. É uma fé séria, é uma fé que de fato enfrenta os desafios do dia a dia, no trabalho, na família, leva a sério a mensagem do Evangelho. Por exemplo, na missa dominical, que muitos católicos querem uma igreja de moleza, uma igreja de facilidades, um cristianismo adocicado, que não faz nada, não tem novidade nenhuma. Depois reclamam que estão tristes, estão chateados na vida, as coisas não dão certo. Mas claro que não dá certo, não tem como dar certo quando a pessoa leva a fé de forma, digamos assim, descomprometida. Ser cristão custa
Custa você sair de casa no domingo para vir à missa. Custa rezar com os filhos. Custa porque o mundo ensina todo o contrário disso. Custa de verdade que na tua família Deus seja o centro. Isso depende de você, pai, de você, mãe, e também dos jovens, que muitas vezes se deixam levar pelos outros. Ah, não preciso ir na missa. Ah, eu vou na festa, chego tarde, no dia seguinte não tenho vontade de ir na missa. Uma pessoa assim, né, que acha que tem direito de aproveitar a vida, tem que questionar. Qual é o seu cristianismo? Qual é o Cristo que você crê, que você acredita? Não é o verdadeiro Cristo anunciado por João Batista. João Batista ensina e apresenta um Jesus que é outra coisa para nós. Pode aparentemente ficar a imagem de que o cristianismo, então, é uma religião de gente triste, gente amargurada, de gente que só tem compromisso. Não, não é verdade isso. Não é verdade, porque quando a gente vem ao encontro de Jesus na missa, escuta a palavra dele, escuta a palavra da Sagrada Escritura, se alimenta da comunhão da Eucaristia, o efeito disso não é a tristeza, é o contrário, é a alegria, é a verdadeira alegria. Não a alegria falsa, a alegria mentirosa do mundo, mas a alegria verdadeira. São João Batista deve ser para vocês inspirador da verdadeira alegria. A verdadeira alegria é seguir, amar e anunciar Jesus para o mundo. Esta é a verdadeira alegria. Neste dia, que vocês, de certa forma, daqui estão comemorando o aniversário da comunidade, porque é o dia do padroeiro, é o dia que todo mundo celebra festivamente. Como a gente, quando alguém faz aniversário, a gente deseja, faz votos para as pessoas, né? Desejos, expressa, manifesta que você tenha saúde, que você tenha alegria, tenha paz. Eu expresso a vocês, queridos irmãos da paróquia São João Batista de Santo Augusto, os desejos, os votos de que vocês sejam uma comunidade cristã de verdade. Vocês têm tudo para ser isso. Não desistam nunca disso. E esta comunidade cristã de verdade será cada vez mais forte quando cada um de nós que faz parte dela continuar a levar a sério a sua vida de cristãos, a sua vida de católicos. Esta é a mensagem de São João Batista para vocês. Assumam a sua identidade de cristãos e de católicos, vivendo com dedicação, com profundidade a sua fé nas realidades do dia a dia.